Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa e redação aqui no YouTube, pessoal. E nesta aula vamos ver o gênero resumo, aula de redação agora, bem estruturada para você, com teoria e prática. Por que tá o FPR aí na tela para você? Porque o gênero resumo, historicamente, é cobrado no vestibular da Universidade Federal do Paraná. O vestibular da Universidade Federal do Paraná, que é um vestibular bastante robusto, possui na primeira fase questões objetivas, geralmente 90 questões objetivas, e na segunda fase os candidatos são submetidos à prova de redação, que a UFPR chama de compreensão e produção de textos. Dentro dessa prova de compreensão e produção de textos, um gênero se destaca, que é esse aí, ó, o resumo. O resumo. A UFPR dá um texto e pede para você resumir. Geralmente um texto longo, e para você resumir aí, vamos colocar na média de 8 a 15 linhas. Então, você tem que ter um grande poder de síntese. É um gênero aí que o pessoal não está acostumado a fazer. E esta aula, então, nesta aula, nós vamos ver teoria e prática sobre o resumo. Então, você que vai prestar o vestibular da Universidade Federal do Paraná, você tem que assistir a essa aula para ficar ligado no resumo. Porque nesta aula você vai aprender a estrutura do resumo e vamos também fazer uma prática de resumo. Então, nesta aula, resumo, teoria e prática para você que vai prestar o vestibular da UFPR. Vamos lá, então? Vamos avançando e vamos deixar esse assunto bem estruturado para você que precisa fazer resumo para a UFPR. Vamos lá, então? Vamos avançando. Galera, o resumo é um gênero textual que segue algumas normas, e uma norma básica do resumo é que ele deve ser feito em parágrafo único. Parágrafo único. A isso nós chamamos um texto em monobloco. Então você vai dar lá o primeiro espacinho lá em cima quando você começar a escrever, e depois você não vai mais dividir em parágrafos. Isso é uma regra da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o resumo, ele é feito em monobloco. Poxa, professor, eu estudando redação para o Enem, lá no se eu fizer um texto em monobloco, eu perco pontos. Sim, pessoal, eu sou especialista na redação do Enem, e se você fizer um texto em monobloco, você perde muitos pontos na competência 4 lá do Enem. Você é severamente punido. Mas veja bem, aqui na UFPR, no gênero resumo, quando você vai fazer um resumo, você tem sim que escrever o seu texto em monobloco, ou seja, apenas um parágrafo. Além disso, galera, no resumo, você não coloca título. Então, o texto original, o texto que você está resumindo, sim, ele tem título lá, tudo bem. Porém, o resumo, o texto que você está escrevendo ali, de 8 a 15 linhas, por exemplo, ou de 10 a 15 linhas, ou de 10 a 12 linhas, o texto ali que você está escrevendo não tem título. O resumo em si não tem título. Tudo bem? Então, primeiras características aí do resumo. Monobloco, parágrafo único, sem título. Então, você já começa a escrever já o resumo, beleza? Tranquilo aí? Bem estruturado aí para você que vai fazer o vestibular da UFPR. Vamos lá, pessoal, vamos avançando. Que mais, professor? Eu tenho fome, professor, de conhecimento, eu tenho fome de saber, professor. Que mais que eu tenho que fazer no resumo? Aqui, ó. No resumo, pessoal, você vai citar o autor, a fonte e o ano. Isso aqui já no início. Aqui, ó, todas as referências no início do resumo.
Então, já no início, para você começar ganhando pontos lá no seu resumo, você vai citar autor ali do texto, a fonte e o ano já no início do seu resumo, tudo bem? Já no início dele. Professor, onde essas informações estarão? Pessoal, o ano, a fonte, vai estar embaixo do texto. Então, você tem o texto, lá embaixo, lá, tem ali a fonte, o ano que foi publicado, tem o nome dos autores. Já teve ano também que o FPR coloca o nome dos autores em cima. Então, você vai procurar em cima e embaixo essas informações. Nome do autor, fonte e ano. E no resumo, você já vai colocar isso no início. Professor, é sempre assim? Sempre assim. Porque o resumo, ele é um gênero estável. Ele possui um padrão já. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer dessa forma. Sempre citar autor, fonte e ano daquela obra, daquela publicação, já no início do meu resumo. Todas as referências no início do meu resumo. Tranquilo? Então, grava isso aqui que está na tela aí, bem estruturado para você. Vamos lá, então. Vamos avançando, galera. Que mais? Pessoal, eu não posso ficar copiando trechos da obra lá que eu estou resumindo, tá? Então, copiar frases, copiar parágrafos, isso não se faz. Claro que algumas palavras, elas deverão ser colocadas da forma como estão no texto original. E aqui eu dou um exemplo para vocês. Adjetivo. Se você vai colocar um adjetivo, você vai colocar o adjetivo da forma como apareceu lá no texto original. Então, se lá está dizendo, no texto original está dizendo que o menino é bonito, você no resumo vai colocar que o menino é bonito também. Você vai repetir o adjetivo bonito. Por que isso? Porque no resumo, pessoal, você não vai dar a sua opinião. Você vai sempre se referir ao que o autor disse, o que o autor da obra disse. Por isso, inclusive, que nós vamos utilizar os verbos dicende. Olha aqui, ó, os verbos dicende. Então, uma coisa, pessoal, está atrelada à outra. Então, você não vai copiar, você vai fazer o que nós chamamos de paráfrase, que é escrever com as suas próprias palavras e usando os verbos dicende. Verbos dicende, você vai fazer referência ao autor. O autor analisa. Ó, o autor analisa, o autor argumenta, o autor compara, critica, defende, diferencia, discute, o autor expõe, sustenta, problematiza. Então, aqui nessa tela agora, nós temos várias informações relevantes, tá? Várias informações relevantes aqui para você fazer o seu resumo. Você, então, não vai copiar frases, não vai copiar parágrafos, você vai utilizar a paráfrase, que é escrever com as suas palavras aquilo que o autor disse. Então, você não vai copiar e você vai usar para isso, portanto, os verbos dicende. Você vai manter um distanciamento e dizer que foi o autor analisou, o autor analisa, o autor argumenta, o autor defende, o autor discute, o autor expõe. E aqui eu dou um detalhe para você, tá? Eu posso ter um autor ou mais de um autor. Eu posso ter 2 autores, 3 autores. Todos esses autores, se tiver 2, 3 autores, eles deverão ser referenciados no seu resumo, tudo bem? Tranquilo? Eu já tenho vários exemplos de texto da UFPR aí, em que nós temos 2 autores. E aí você tem que fazer referência aos 2 autores, tudo bem? Então você não copia frases nem parágrafos do texto original. Você vai utilizar a paráfrase, estou reforçando para você, você vai utilizar a paráfrase, ou seja, você vai fazer a técnica de escrever com as suas próprias palavras e usando os verbos dicende, ou seja,
aqueles verbos que os verbos de dizer, né? Os verbos de dizer, o que o autor disse. Então, olha só, o autor analisa, o autor argumenta. Eu tenho vários verbos de send. Aqui na tela eu tenho vários dele para você, tudo bem? Conseguiu compreender isso aí? Então, eu posso ter mais de um autor desse texto original que está sendo resumido. E aí, no resumo, você vai colocar todos os autores. Outra coisa também importante, galera, quando você está fazendo referência aos autores, você nunca vai usar o primeiro nome dele só. Vamos supor que o nome do autor seja Machado de Assis. Você não vai falar Machado analisa, Machado argumenta. Não! Você vai usar Assis, que é o sobrenome dele, ou o nome completo dele. Então, Assis, Machado de Assis, ou o autor, o escritor, tudo bem? Então é dessa forma. Você não pode colocar Machado, né? Porque você não é próximo dele. Então você coloca o sobrenome dele, ou você coloca o nome completo dele, ou você troca por o autor, ou você coloca o escritor e por aí vai, tudo bem? Então, Machado de Assis argumenta, Machado de Assis critica, Machado de Assis sustenta. Esses verbos de send, você vai utilizar sempre no presente, no tempo presente. Então, Machado de Assis analisa, Machado de Assis argumenta, Machado de Assis compara, Machado de Assis defende, Machado de Assis e aí por aí vai. Tudo bem? Então tá aí na tela aí, bem estruturado para você, a estrutura do gênero resumo, tudo bem? Vamos avançando aí para deixar esse assunto ainda mais claro para você. O que nós vamos utilizar também são as conjunções conformativas, galera. Então, as conjunções conformativas para se referir às ideias do autor. Pessoal, no resumo, você não vai dar a sua opinião. Você vai fazer sempre referência ao autor. E para isso, além dos verbos de send, que eu já falei anteriormente, além dos verbos de send, você vai utilizar conjunções conformativas. Quais são elas? São essas aqui, ó. Segundo, ó. Segundo o autor. Então, segundo é uma conjunção conformativa. Outra aqui, ó. Conforme os autores. Ó, conforme os autores. Então, segundo o autor, conforme os autores, de acordo com o escritor. Ó, de acordo com, tá vendo? Então, são conjunções conformativas, em que você vai se distanciar do texto e apresentar as ideias do autor, porque no resumo você não dá a sua opinião. Eu preciso deixar isso reforçado para você. No resumo você não vai fazer juízo de valor, você não vai dar a sua opinião no resumo. Você vai colocar as ideias do autor e você precisa deixar isso explicitado no texto pelas conjunções conformativas, tá? Beleza? Além dos verbos de send, também as conjunções conformativas para se referir às ideias do autor. Outra coisa também, galera, lá quando for finalizar o resumo, eu vou colocar uma expressão de final ali, né, de conclusão. Então, por exemplo, coloco lá no resumo, no final, né, por fim, ó, por fim. Posso colocar enfim, né? Para finalizar, para concluir, posso colocar, ó, para concluir. Então você vai colocar uma expressão dessa finalizando o resumo lá no último período do seu resumo, tudo bem?
Então tá aí a estrutura do resumo, bem estruturado aí, né, para você. O que nós vamos fazer agora, galera? Vou mostrar para você agora um exemplo de resumo aqui na prática, para você ver como que você vai fazer um resumo lá na UFPR. Então vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Compartilha infinito esse vídeo aqui, compartilha infinito esse vídeo. Compartilha aí muito para que nós possamos ensinar esse gênero resumo para o maior número de alunos possível, tudo bem? Vamos lá então, vamos avançando, vamos fazer um exemplo aí de resumo. Se eu não me engano, isso aí apareceu no vestibular da UFPR em 2016, eu acho. Foi 2016 ou 2017, por aí. Mas é um texto real lá da UFPR e que nós vamos fazer o resumo, vou mostrar o resumo aqui para você agora. Vamos lá, pessoal. Então tá ali o texto na tela, bem estruturado para você. O que você pode fazer? Pausa o vídeo e leia aí o texto, tá? Tudo bem? São duas partes, tá? Ali, termina ali e daí tem outra, né? Ó, tem aqui e tem aqui, ó. Beleza? Com o comando da questão. Vamos lá. Vou ler o texto aqui para vocês, vamos ver. Em final de 2014, uma aluna de pós-doutorado da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, a astrônoma americana Tabitha Boyajian, identificou flutuações inexplicáveis no brilho de uma estrela monitorada pelo telescópio espacial Caça-Planetas Kepler, da NASA. Pessoal, olha só vou fazer uma observação aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho esse adjetivo inexplicáveis? Inexplicáveis? Inexplicável é um adjetivo, tá? Um adjetivo. Flutuações inexplicáveis. Se eu for colocar esse adjetivo inexplicáveis no meu resumo, eu vou colocar inexplicáveis. Eu não vou colocar muito inexplicáveis ou... Não, eu vou colocar o adjetivo da forma como ele está no texto original, beleza? Só fazer essa observação aqui para você, tá? Vamos lá. Eu até nem usei lá no meu resumo esse adjetivo, mas eu tô querendo deixar isso claro para você, que o adjetivo nós podemos usar exatamente da forma como está no texto original, beleza? Para quê? Para que nós não vamos dar nosso juízo de valor, pessoal. Nós não vamos dar a nossa opinião. É aquilo que o autor do texto disse, não o que eu estou dizendo, tá? Então, se eu for usar um adjetivo, uso o adjetivo da forma como está no texto original. Vamos avançando aí para não ficar muito longo, né? Vamos lá. As flutuações em nada lembravam o que se vê quando um planeta passa entre a estrela e o telescópio. Das mais de 150 mil estrelas observadas pelo Kepler, apenas uma, olha só, o Kepler analisou mais de 150 mil estrelas. Só que apenas uma, a estrela de Boyajian, EDB, exibia uma curva de luz que desafia a lógica. O gráfico do brilho da estrela de Boyajian, ao longo do tempo é chamado de curva de luz. O que acontece é que a curva da estrela de Boyajian mostrava depressões similares a trânsitos aparentemente aleatórios, sendo que algumas duravam horas e outras persistiam por dias ou semanas. A estrela de Boyajian ainda aguardaria mais surpresas. Outro astrônomo americano, Bradley Schaeffer, afirmou que o brilho do astro tinha diminuído em mais de 15% no último século. A afirmação gerou polêmica, porque uma queda no brilho durante várias décadas parece quase impossível. O brilho das estrelas segue quase constante por bilhões de anos depois de seu nascimento e só sofre mudanças rápidas pouco antes de a estrela morrer. E as mudanças rápidas, entre aspas, né, ocorrem numa escala temporal de milhões ou bilhões de anos, sendo acompanhadas de marcadores claros que não se veem na estrela de Boyajian. Segundo várias outras medidas, a estrela está na meia-idade. Não há evidências de que seja uma estrela variável, que pulsa num ritmo regular. Precisamos explicar, então, dois fenômenos incompreensíveis relacionados à estrela de Boyajian. Então, olha só, você tem dois fenômenos ali relativos a essa estrela.
depressões profundas e irregulares, com duração de dias ou semanas. E, qual que é o outro fenômeno? Um escurecimento ao longo de pelo menos 4 anos, e possivelmente por todo o século passado. Embora os astrônomos prefiram uma única explicação para os dois fenômenos, se cada um é difícil de explicar, imagine como é difícil explicar os dois juntos. E aí temos alguns cenários propostos, né? São 3 cenários propostos. Temos ali, ó. Então, pessoal, o que está acontecendo? Pessoal, para fazer um resumo, a gente tem que entender o texto. O que está acontecendo? Nós temos uma estrela, que é a estrela de Boyajian, que ela apresenta 2 fenômenos. Primeiro, uma variação no brilho e também um escurecimento. Como essa estrela é uma estrela de meia-idade, pelo texto, e esses fatores só acontecem lá quando a estrela já está morrendo, né? Que é o que ele fala ali, né? Ele fala ali quando a estrela já está próxima de morrer, então isso acontece. Só que como ela é uma estrela de meia-idade, então não era para estar acontecendo isso. E aí temos aí alguns cenários propostos, alguns cenários possíveis. Primeiro cenário, disco de gás e poeira. Ali ele fala, as depressões irregulares e a redução de brilho da estrela de Boyajian por longos períodos são observadas em outras situações, em estrelas muito jovens, com planetas ainda em formação. Elas são rodeadas por discos de ar e poeira aquecidos pela luz da estrela, que, no processo de formarem planetas, geram caroços, anéis e arcos. Nos discos observados de lado, esses aspectos podem reduzir a luz da estrela por curtos períodos, e discos ondulantes podem bloquear quantidades crescentes do brilho da estrela por décadas e séculos. Mas a estrela de Boyajian é de meia idade, não jovem, e não parece conter nenhum disco. Ou seja, uma possibilidade que seria esse disco de gás e poeira não acontece, porque só aconteceria se a estrela fosse muito jovem, o que não acontece, porque essa estrela é de meia idade. Então ele está refutando essa possibilidade. Vamos para a segunda possibilidade de termos essas alterações no brilho e o escurecimento da estrela. Qual que seria? Buracos negros, ele fala ali, ó. Alguns membros do projeto ENALI sugerem que um buraco negro poderia estar envolvido. Ou seja, um buraco negro de uma massa estelar, numa órbita próxima em torno da estrela de Boyajian, poderia bloquear a luz da estrela. Mas essa hipótese é falha, porque o buraco negro arrastaria a estrela para um lado e para o outro, criando um movimento oscilante detectável, algo que a equipe buscou e não achou. Então, se tivesse um buraco negro próximo dessa estrela, causando variação no brilho e o escurecimento da estrela, se tivesse esse buraco negro, ele também estaria causando o quê? Movimentos na estrela. Só que não está causando movimentos na estrela. Eles buscaram esses movimentos e não acharam. Não há evidência de que a estrela esteja se movimentando. Portanto, não temos buracos negros também. E agora que interessante, olha a terceira possibilidade. A terceira possibilidade para que a estrela esteja apresentando escurecimento e também variação na sua curva de luz, no seu brilho, olha ali, ó, uma sociedade alienígena teria construído uma quantidade absurda de painéis, coletores de energia solar, com uma grande variedade de tamanhos e órbitas em torno da estrela. O efeito combinado dos painéis menores do enxame seria bloquear parte da luz da estrela com uma tela translúcida. Olha só. Então, a terceira possibilidade são alienígenas, né? Então, os alienígenas estão ali captando uma quantidade de energia solar, né? E aí, com isso, o efeito desses painéis menores seria bloquear parte da luz da estrela. Ou seja, esses painéis estariam, das estruturas alienígenas, esses painéis estariam bloqueando a luz da estrela. Beleza? Então, pessoal, vamos ter o último parágrafo, né?
Até que se obtenham mais medidas com outros equipamentos e mais análises de outras equipes, nossas especulações sobre a estrela de Boyajian serão limitadas apenas por nossa imaginação e uma saudável dose de física. Como acontece com os melhores quebra-cabeças da natureza, a jornada até chegarmos à verdade que está por trás dessa estrela enigmática está longe de acabar. E olha ali onde está o nome dos autores, ó, depois do texto, olha lá, ó. Kimberly Cartier, Jason Wright, da Scientific American Brasil, vai ter que colocar tudo isso, tá? Os autores, ali, Scientific American Brasil, beleza? 2017 é o ano, tá? Páginas 46 a 49, adaptado, até não precisa colocar a página, tá? Aí vem o comando da questão da UFPR. A UFPR coloca, ó, elabore um resumo que contemple o quê? E aí você tem que obedecer ao comando da questão. Ó, as peculiaridades da estrela de Boyajian. Quais são as peculiaridades da estrela de Boyajian? Ela está apresentando escurecimento, ou seja, redução do seu brilho, e variações desse brilho. Que mais? As explicações científicas para esse comportamento. Quais são as explicações científicas para esse comportamento? São aquelas três ali, ó. A primeira delas, ó, disco de gás e poeira, que ele diz que não pode ser, porque o disco de gás e poeira, isso aconteceria em estrelas muito jovens, o que não é o caso da estrela de Boyajian, porque a estrela de Boyajian é uma estrela de meia-idade. A segunda explicação são os buracos negros, que ele também rechaça, não pode ser por quê? Porque se fossem buracos negros, estaria causando movimento também na estrela, e a estrela não tem movimentos. E a terceira possibilidade, a terceira explicação científica seria o quê? Megaestruturas alienígenas, né? Que aí faz mais parte do nosso imaginário. O posicionamento da revista é esse último parágrafo aqui, ó. Tá? Que diz que nós teremos ali o quê? Tem um caminho longo ainda, né? Até nós conseguirmos saber o que realmente, de fato, está acontecendo. E que aí nós vamos ter dois fatores, né? A nossa imaginação e também a física, né? Influenciando aí. E aí, pessoal, eu fiz o resumo aí para vocês desse texto, tá? E vamos olhar, então, esse resumo e ver algumas das características de tudo aquilo que nós falamos aí ao longo desta aula. Ó, então, o professor Anderson ficando pequenininho, olha lá, ó. Olha aí, ó. Então, olha só, tô pequenininho ali para você agora. Tá aí, pessoal, agora o resumo desse texto. Vamos lá. Como que eu falei que você tem que começar o resumo? Como que eu falei? Falei, ó, você tem que no início do resumo colocar o quê? Autores. Autor ou autores, né? Se for mais de um autor, tem que colocar os autores. A fonte, o ano da publicação, tudo isso tem ali, ó. E eu começo lá o resumo. No texto intitulado Uma Janela para o Mundo, porque o texto original tem esse título, né? Uma Janela para o Mundo. Publicado olha ali, ó, a fonte, ó, Scientific American Brasil. Quando? Olha aqui, ó, junho de 2017. Autores, ó, Kimberly Cartier e Jason Wright. Agora eu vou usar um verbo descende. Olha lá, lembra que eu falei? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei dos verbos descende? Olha aqui, ó, os verbos descende, ó. Os verbos de dizer. Os verbos que você vai usar para dizer o que o autor fez no texto. Olha ali, ó. O que os autores fizeram? Eles dissertam, ó, os autores dissertam aqui, ó, verbo descende. Sobre o quê? O que acontece, ó? Dissertam sobre o comportamento da estrela de Boyajian. E qual que é o comportamento da estrela de Boyajian? Ela apresenta os seguintes aspectos. Pessoal, para você fazer o resumo, galera, você tem que entender o texto. Primeiro você tem que entender o texto para depois você fazer o resumo. O que está acontecendo nesse texto? Você tem a estrela de Boyajian,
a estrela de Boyajian com dois comportamentos, ó. Depressões irregulares, ó, no brilho da estrela, tá? E aí eu explico essas depressões irregulares que chegava a durar por semanas e redução. Então, olha só, eu tenho lá depressões irregulares no brilho da estrela, então essas variações no brilho da estrela, e redução no brilho, e aí o dado, eu uso o dado igual tá lá no texto, em mais de 15%. No texto, ele fala no último século. Já no resumo, eu fiz uma paráfrase. Eu escrevi com a minha palavra. Em vez de escrever no último século, eu coloquei no século passado, tá? Olha só, apesar da dificuldade em explicar a situação, os articulistas, olha aqui, ó, os articulistas, porque são dois, expõem, olha aqui, um verbo dicende, cuidado com a concordância verbal, os articulistas está no plural, expõem alguns cenários apresentados pelos astrônomos. Dentre eles, quais são os cenários apresentados? São 3 os cenários possíveis. São 3. Quais são eles? Você tem que entender o texto para fazer o resumo. Eu vou bater nessa tecla. Você tem que entender o texto para fazer o resumo, cara. Você primeiro lê o texto. Primeiro você entende o texto, tira as principais informações do texto e aí você vai fazer o resumo. Não adianta você querer fazer o resumo sem entender o texto. Tem que primeiro entender o texto. No texto, quais são, então, as explicações possíveis para o comportamento da estrela? Primeiro lá, olha aqui que ele fala, ó. Vou até voltar um pouco para você ver, ó. O disco de gás e poeira próximo da estrela, buracos negros ou megaestruturas alienígenas. Você tem que citar tudo isso no resumo, cara. Tem que falar disso no resumo. E eu coloco ali, ó. Quais são, então, os cenários apresentados? Um disco de poeira e gás. Ó, um disco de poeira e gás diminui o brilho da estrela. Só que, olha só, essa hipótese não se sustenta. Por quê? Pelo fato de essa hipótese do disco de poeira e gás se referir à estrela jovem. Mas a EDB, a estrela de Boyajian, é de meia idade. Então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira, quando fala do disco de poeira e gás. O segundo, fala do buraco negro. Olha aqui, ó. O buraco negro, ele faz o quê? Ele bloquearia a luz da estrela. Só que, no texto, o que ele fala? Isso não é possível, né? Ele não fala assim, eu estou falando, né? Eu estou fazendo uma paráfrase, estou escrevendo com as minhas palavras. O que não é possível, por quê? Pois se houvesse um buraco negro ali, ele causaria movimento detectável na estrela, o que não ocorre. Até poderia complementar ali, né? Causaria movimento detectável na estrela, o que não acontece, né? E a terceira possibilidade, pessoal, é o quê? Megaestruturas alienígenas que captam energia solar estarem bloqueando uma parcela da luz da estrela. Então, é isso aqui, ó. Repare que quando ele fala de megaestruturas alienígenas, ele só cita, né? Agora, galera, o que eu tenho que fazer? Então, estou obedecendo, veja que eu estou obedecendo ao comando. Olha aqui, ó. Eu contemplei as peculiaridades da estrela de Boyajian, as explicações científicas. Ó, quais são as peculiaridades? São duas. É o quê? A diminuição do brilho e as variações no brilho. Quais são as explicações científicas? São 3. Disco de poeira e gás, buracos negros e megaestruturas alienígenas. E o posicionamento da revista, que é esse último parágrafo aqui, ó. Então tem que citar esse posicionamento da revista lá no final. Tá ali, ó. Para os autores, portanto, eu vou finalizar o texto, ó. As especulações a respeito do que ocorre com a estrela de Boyajian estão circunscritas, isso aqui é minha palavra, a nossa imaginação, isso aqui é uma palavra que está no texto, e as leis da física. Contudo, para Cartier e Wright, olha aqui, ó, que são os autores, ó, Cartier e Wright,
Lembrando que quando eu me refiro aos autores, eu não vou usar o primeiro nome deles. Eu vou usar o sobrenome ou o nome completo deles. Então, para Cartier e Wright, o enigma sobre o que acontece com a estrela de Boyajian não está próximo de ser desvendado. E aqui, mais uma vez, não está próximo de ser desvendado. Mais uma vez, eu fiz uma paráfrase. Olha só. O que diz no texto? A verdade está longe de acabar. Está longe. E eu coloquei que não está perto, não está próximo. Então, em vez de usar a palavra longe, eu usei a expressão não está próximo, entendeu? Então, isso é uma paráfrase. Em vez de dizer que o enigma está longe de ser desvendado, como diz no texto, está longe, eu coloquei com as minhas palavras, coloquei uma paráfrase. Não está próximo, né? São sinônimos, beleza? Então, isso é escrever com as... Deixa eu ficar grande de novo aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir ficar grande de novo. Então, vou sim, consegui. Pessoal, então no texto, fala lá no texto. A verdade, essa jornada, né, até chegarmos à verdade, está longe de acabar. O que eu fiz no texto? Coloquei que não está próximo. Então, não está próximo. Então, fiz uma paráfrase, pessoal. Porque eu não vou ficar copiando o que está no texto. Então, veja, eu faço referência aos autores. Eu lá no início já coloco autor, fonte, ano, tá? Já coloco tudo. Coloco ali, pessoal, também o que aconteceu, quais eram as características da estrela, quais eram as explicações científicas para isso. Coloco no final ali o portanto, né? Para os autores, portanto, as especulações e tal. Então, assim que se faz um resumo. Resumo é um gênero textual objetivo, é um gênero textual estável, não tem muita não tem muita imaginação, né? É você realmente, é um texto expositivo, você vai dizer aquilo que o autor colocou no texto original. Professor, então agora que você explicou esse vídeo, eu já entendi o resumo. Agora eu vou pegar o vestibular da UFPR e vou tirar a nota máxima lá quando for gênero resumo. Não. Não é assim. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar textos anteriores, você vai pegar propostas anteriores da UFPR e vai tentar fazer. E aí, ficou na dúvida? Volta aqui nesse vídeo, volta aqui no meu canal e aí para você pegar os detalhezinhos, tudo bem? Então, tenta fazer. O que eu recomendo para você? Toda semana faça um resumo. Não precisa fazer vários, porque senão você acaba perdendo em qualidade. Faz um por semana, vendo aí sempre todos esses aspectos. Então pega lá o texto do ano passado, pega do ano retrasado, e assim você vai desenvolvendo. Né? Depois você pega de novo, você tenta fazer de novo, você vai ver que passado um tempo você vai ter melhorado. Outra coisa, pessoal, não deixa para fazer isso em cima da hora. Porque você vai demorar a aprender, vai acabar se desesperando e vai fazer um resumo ruim. E resumo, o gênero resumo, é de suma importância para você que vai fazer o vestibular da UFPR. Porque a UFPR, tradicionalmente, cobra isso na segunda fase do vestibular. Beleza? Tranquilo? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha compreendido os aspectos aí, a estrutura do resumo. Espero que você tenha compreendido essa prática que nós fizemos do resumo. Até vou colocar aqui para você aqui, ó, para você dar o print, ó. Dá o print aí. Pega lá o texto lá. Se eu não me engano é 2016 ou 2017, né? Essa proposta. Escreve aí no papel isso que eu escrevi, ó. Dá o print aí. Escreve. Olha lá. Olha que legal, né? Então, você vai lá, escreve, acompanha, ficou na dúvida, escreve de novo e tal. E assim que você vai evoluir, beleza? Não existe mágica. É treinamento. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha compreendido esta aula. Estamos juntos? Um grande abraço.
Até o próximo conteúdo aí para você que vai fazer o FPR. Tchau, tchau. Fui!